a estrutura da Conferência Nacional ela é formatada da seguinte maneira. Existe o processo das conferências municipais que discutem em cima de um texto básico preparado pelo Ministério, né, dividido aí nos temas, né, inclusive voltado às questões, às diversas modalidades, habitação, desenvolvimento urbano, saneamento básico, mobilidade. Em cima disso, as conferências municipais discutem e elaboram as propostas de cada cidade para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Isso vai para as conferências estaduais e das conferências estaduais vão para a Conferência Nacional. Então, é a oportunidade... A Conferência Estadual, digamos assim, ela recolhe e solidifica. Ela recolhe, ela delibera, inclusive, né? Delibera que você pode ter uma proposta para que saia de um município e chega no Estado, ela seja rejeitada, né? Quer dizer, ali ela vai ser, o Estado é uma instância intermediária de deliberação, né? Então, é a oportunidade de você ver na sociedade quais são os temas que são mais candentes da política urbana, né? Para que isso possa orientar o Ministério na formulação e deliberação das suas políticas. Então, a conferência, ela congrega, isso é importante explicitar, quem participa das conferências, né? Existe uma regra nacional de quem participa das conferências, são delegados eleitos por segmentos sociais separados entre poder público no caso, não são segmentos sociais, é o poder público especificamente, que indica 42% dos delegados. Os outros 58% são representantes da sociedade civil, separados entre movimentos sociais, movimentos populares, por moradia, por reforma urbana, por infraestrutura urbana, etc. Trabalhadores através dos sindicatos, trabalhadores de sindicatos vinculados, inclusive à questão urbana, segmentos empresariais, ONGs com atuação na área do desenvolvimento urbano e entidades de ensino, entidades profissionais, né, vinculados também à questão do desenvolvimento urbano. Então existe uma pré-definição, inclusive, dos percentuais que cada um desses segmentos tem, com uma maioria no âmbito da sociedade civil, uma maioria dos movimentos sociais, porque representam na sociedade, inclusive, uma coletividade maior. Depois você vem com uma participação menor, mas igual entre trabalhadores e empresários, e depois uma participação menor ainda de ONGs e entidades de ensino e pesquisa, né? Então você tem um processo de escolha, a gente faz o chamado... Nessa seleção, o denominador comum aí é a questão de ter algum tipo de ligação com a questão do desenvolvimento urbano. Algum tipo de ligação com a questão do desenvolvimento urbano, exatamente. Então as entidades se inscrevem, né? Se inscrevem para participar, na medida em que o número de inscrições passa aquele pré-estabelecido, você tem um processo de escolha interno ao segmento para ver quais são as entidades que vão participar, elege os delegados com direito a voz e voto. Mas a conferência é aberta a qualquer... digamos, dessas... Dentro dos segmentos. Os segmentos é que definem, não é o poder público, se tem um claro. determinado segmento que, vamos dizer, só para ilustrar que trabalha a questão das favelas, tem lá 4 ou 5 organizações que querem participar, dentro desse segmento elas se unem e verificam quem é que vai, exato. E de qualquer maneira a conferência é aberta e foi aberta a qualquer munícipe que quisesse participar como observador, com direito à voz, inclusive, poderia participar, como de fato muita gente se inscreveu. Não com direito a voto, mas não com direito a voto, exatamente, como observador. Eu acho que o tema da reforma urbana é um dos grandes temas da atualidade na sociedade brasileira. Não é um tema novo, não é de hoje, né? A luta da reforma urbana, ela já tem algumas décadas, né? Ele nasceu junto com o processo de urbanização desigual que marca a sociedade brasileira, né? Então foi um tema bastante interessante, a gente conseguiu aprovar algumas resoluções, algumas propostas para a Conferência Nacional, particularmente eu destaco uma aqui, que a gente aprovou, por exemplo, que dentro dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Urbano, a distribuição de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano a ser criado, que exista uma pontuação positiva para os municípios que aplicam nas suas cidades os instrumentos para cumprir a função social da propriedade estabelecidos na Lei Federal do Estatuto das Cidades, que rege o desenvolvimento urbano no Brasil, né, a política urbana. Esses instrumentos existem, estão no Estatuto das Cidades. Infelizmente, uma grande maioria dos municípios brasileiros não aplicam ou aplicam apenas no papel para dizer que está cumprindo a lei. E nós aprovamos uma proposta dizendo que os municípios que vierem aplicar efetivamente esses instrumentos nas suas cidades vão ser premiados, vamos dizer, na repartição dos recursos, né? Naturalmente, isso é uma proposta que a gente vai defender na Conferência Estadual. Espero que outras cidades também
tirados coisas semelhantes. É uma bandeira de todos aqueles que militam pela reforma urbana hoje no Brasil, né? Aliás, você falou, Ailton, do tema da conferência, e a Sandra, quando a gente está discutindo aqui o tema do programa, ela chamou atenção, né, Sandra, para você desse tema da conferência. Fala aí, Sandra. Pois é, verdade. Você acabou de colocar que o tema da Conferência Nacional é Conferência Nacional. Quem muda a cidade somos nós. Reforma urbana já. Coincidentemente, é um apelo a uma maior participação popular naquilo que é tradicionalmente decidido na esfera do poder público. Como é que surgiu esse tema? Então, e por que surgiu esse tema não é antigo, né? É um tema que, vamos dizer, ele vem unificando os movimentos sociais por moradia, por melhorias na cidade, por cidades mais justas, mais democráticas, mais inclusivas, há décadas, né? A bandeira da reforma urbana, ela foi pela primeira vez formulada com esse título, com esse nome, reforma urbana, inclusive, né, no final da década de 50 e na década de 60, e fazia parte, inclusive, das reformas de base do governo João Goulart, né? Quer dizer, já na década de 50 e 60, o modelo de urbanização brasileiro já dava mostra da sua matriz injusta e desigual. Do seu caminho, né? Equivocado. Do caminho equivocado. Mas um caminho equivocado para a maioria da população, mas foi um caminho escolhido pelas elites desse país. Né? Foi um caminho, muitos historiadores dessa área, muitos técnicos estudiosos dessa área, costumam dizer, inclusive, que o nosso modelo de urbanização foi a urbanização com baixos salários. O que é isso? Ou seja, foi uma urbanização que veio junto com o processo de industrialização brasileiro, né, com o processo de substituição de importações, a vinda das multinacionais, automobilísticas e outras, aí na década de 50 e 60, a partir dessas décadas particularmente, e que essas multinacionais vieram para o Brasil no sentido de ganhar aqui a taxa de lucro que eles estavam deixando de ganhar na Europa. É muito comum que os setores, vamos dizer, mais privilegiados da sociedade, ou eles participam podem participar dos instrumentos, desses canais, de uma forma menos efetiva, ou muitas vezes não participam, inclusive, desses canais, porque ao participar desses canais, eles têm que explicitar o que eles propõem, o que eles defendem. A importância desses canais está, inclusive, nesse sentido, ou seja, de que os diversos atores sociais com interesses contraditórios possam explicitar o que pensam. Né? E muitas vezes, por exemplo, na área da política urbana, é muito comum que no processo de discussão e de elaboração de um plano diretor participativo, por exemplo, um determinado segmento do setor imobiliário possam participar de uma discussão. Se eles se sentem rejeitados por uma maioria contrária aos seus interesses, eles vão fazer lobby. Eles vão para outro caminho, corta caminho. Ainda hoje é uma prática muito comum. Ou então né? tem aquela questão de participar só para fazer jogo de cena, né? Para fazer jogo de cena. Não, nós somos bonzinhos, vamos lá, participamos. Mas no fundo você opera de outra forma. Né? No fundo você opera direcionando investimento público. Quer dizer, e aí você entra em caminhos até mais obscuros aí da vida política nacional de como essa coisa é feita tradicionalmente. A Sandra está me contando que chegou uma pergunta aqui que provoca um pouquinho essa questão da participação popular, de plebiscito. Fala, Sim, Sandra. Exatamente, tem muito a ver com isso. E vem do Adriano Santos, aliás, bem-vindo. O Adriano está sempre com a gente aqui no Urbanville. Ele quer saber o seguinte: o que você acha do plebiscito, da reforma política proposto pela presidente Dilma? Eu acho uma ótima ideia. A questão da reforma política, eu diria que é a bandeira central do momento. A bandeira central do momento. Não teria outra que resumiria melhor. Né? Porque muito se fala do combate à corrupção, né? E muitos dos que estão falando, inclusive na rua, sobre combate à corrupção, não se lembram, muitas vezes, de identificar qual é o foco da corrupção, qual é o pai e a mãe da corrupção. É muito fácil falar assim, os políticos como geral, a política como um todo, todos os políticos são corruptos, a política é suja, mas existem os corruptores, existe o poder econômico, caramba. Né? Falando popularmente, quer dizer, não tem... se alguém se corrompe, tem alguém o corrompendo. Óbvio, evidente, quer dizer, se é para discutir a corrupção no país, vamos discutir ela por inteiro. E a reforma política... que falta no Brasil essa questão? Porque no Brasil se costuma se punir o corrupto. Se falou nessas questões do presidente Dilma, não me lembro ao certo, de inclusive transformar a corrupção em crime hediondo. Claro. Mas a gente vê muito pouco o corruptor sendo punido, né? Com certeza, né? Com certeza. Quer dizer, por exemplo, a questão da reforma política hoje, uma das questões que eu mais defendo, e que eu acredito também que a presidenta Dilma deve ir pelo mesmo caminho, é a questão do fim do financiamento privado.
O financiamento privado é um câncer no Brasil. O financiamento privado de campanha no Brasil é um foco enorme de corrupção, porque você transforma o cidadão eleito pelo povo num serviçal de quem o apoiou financeiramente. Esse é o problema. Essa é a questão.